galera, tudo bem? Bruno aqui, puxa a cadeira e vamos conversar sobre essa nova ferramenta, pelo menos para mim, sobre IA, e eu quero muito a sua opinião, tá bom? Vamos conhecer juntos o Tripo3D.ai. Você já conhece? Já conhecia? Vem aqui, manda seu recadinho, porque muita gente pediu para eu avaliar esta ferramenta, se vale ou não utilizá-la, já que se você entrar lá no canal do IA Prime, você vai ver vários vídeos sobre 3D, alguns muito que são grátis, e aqui a gente faz um veredito juntos. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ó, eu conto muito com o seu like e com a sua hypada. Como que dá hypada, Bruno? Se você achar esse conteúdo interessante e tá assistindo do celular, em comentários, você arrasta para o lado, tem hype, e você me ajuda bastante, que é um canal que está crescendo muito, é um canal em desenvolvimento e precisa de sustagem, então eu conto com a sua inscrição, com o seu comentário e com o seu like aqui para a gente cada vez mais aprimorar e se desenvolver, tá? Então, gente, vamos conhecer juntos essa ferramenta, lembrando que eu sou uma pessoa exploradora de IA, Pro IA, tá? Eu não sou nenhum especialista em 3D. Então, tudo que eu for trazer aqui é uma visão de quem usa IA e de quem já usou algumas ferramentas de 3D por meio de IA para atingir resultados, tá? Então, se você é uma pessoa como eu, que gosta de fazer um game em 3D, que quer fazer algum objeto em 3D, que gostaria de mandar um objeto em 3D para uma gráfica e imprimir, então você está no meu barco aqui, que não manja tanto, mas que usa as IAs para conseguir atingir os seus objetivos. E se você é uma pessoa que usa 3D na sua rotina, por favor, comenta, mas ó, gente, com muito respeito, tá bom? Com muito respeito. Gente, o Tripo 3D IA, ele é uma ferramenta na nuvem e assim é um dos perfis que eu gosto muito de utilizar aqui, porque a maioria dos usuários deste canal não tem uma máquina poderosa. Eles me pedem muito para avaliar ferramentas de IA que fica na nuvem, que fica em sites. No Triplo 3D, o que a gente consegue fazer, né? A gente consegue gerar imagens, né? Então, na verdade, é gerar um 3D por meio de prompts, né? Ele consegue modelar esse 3D separando por partes, fazer a textura dele, né? E ter ali uma retopologia inteligente, que é deixar uma malha que é o acabamento do 3D mais bonitinho para você trabalhar, além de animações que você consegue fazer já meio que pré-setadas dentro dessa ferramenta. Ao você entrar nele aqui, você vai precisar fazer o seu cadastro e tem alguns exemplos do que as pessoas já fizeram com a ferramenta aqui embaixo. É muito importante eu te dizer que esta não é uma ferramenta grátis, free. Ao você entrar nela, você vai ter ali um bônus ali de 300 créditos para você degustar desta plataforma, que entrega algo muito semelhante ao Home One Tencent 3D, que aí sim é grátis, tá? Mas Bruno, se ela é paga, qual é a vantagem? A gente vai ver junto algumas vantagens dessa ferramenta. Então, se você é um profissional da área, pode ser que seja bem interessante, tá? Então, quando você está aqui nesse ambiente, você clica aqui em modelos 3D, tá? E ele vai trazer um palco sem nada. E você pode gerar por meio de prompts, tá? Então, aqui também é um outro ponto que, assim como o Hone One Tencent, é muito importante você utilizar palavras em inglês, que ele vai te trazer um retorno bem melhor. E a gente só vai poder utilizar o que está grátis. Então, tudo que tiver coroinha aqui, você vai ver que a gente não vai conseguir utilizar porque não é free pra gente. Eu fiz alguns testes com alguns personagens e imagens, estão aqui, mas eu vou fazer um ao vivo com você, tá? Então, a gente vem aqui, ó, né, de modelos em 3D por meio de texto, né? Então, aqui a gente vai criar por meio de texto. Você pode escrever. Eu, por exemplo, aqui vou pedir para criar um Robot Chicken. Vamos fazer um frango robô aqui. Robot Chicken. Frango robô, tá? E tem o prompt negativo, que você pode aplicar o que você não quer, e ele gera consumindo 5 pontos, tá? E a gente, quando clica aqui, ele já vai. Ele leva um tempinho para processar a imagem, então é muito importante você ter ciência que ele leva um tempinho considerável. O Hone One Tencent, em paralelo, leva um tempo até que menor quando a gente fala, né? Ele gerou a imagem aqui, e você já tem a opção
de construir. Tem a malha de polígonos que você pode deixar no automático ou você pode escolher quantos polígonos vai ter essa imagem. Clicando em girar, vai consumir mais 15 pontos dos 300 que você tem e aí sim entra esse processo um pouco mais demorado dele gerar o nosso frango robô, que ficou bem legal, tá? Confesso para você que a imagem que ele trouxe aqui ficou bem legal. Se você não gostou, você pode clicar em Hat-Trick, que é tentar novamente, e aí ele vai girar. Ele ainda não vai gerar o nosso personagem com a textura já de uma vez, né? Então, quando você trabalha no Hone Tencent, já tem aquela opção que já vai tudo de uma vez só. Ele já constrói o seu personagem com a malha, o que acaba sendo até que mais rápido o processo, né? Quando a gente compara em termos de tempo, né? Ó, só para fazer o 3D desta imagem, ele já está levando um pouquinho mais de tempo aqui. E aí, o que você achou até aqui? Valeu a pena? Não valeu a pena? Muito mais do mesmo? Eu acho que continua sendo mais do mesmo, né? Então, até esse presente momento, entre o Hone Tencent e o Triple 3D, a gente ainda tá tendenciando para o Hone Tencent, que tem o vídeo na descrição aqui, tá? Então, vai na descrição, vai ali que tá tudo bonitinho para você clicar e aprender como utilizar o Hone Tencent, e só por isso já vale o seu like, tá bom? Se você ainda não deu. E aí a gente vai ver a imagem que ele já tá gerando aqui pra gente do formato em 3D desta super galinha robô. Você já assistiu o Frango Robô? Vocês sabem, gente, que isso daqui é uma série que passava no Adult Swim, que agora virou um canal, né? Mas antes o Cartoon não tinha isso, então era uma série que passava lá no Adult Swim, que era desenhos para maiores de 18 anos. Então era porque falava palavrão, tinha umas piadas meia estranha, então tinha esse bloco do Frango Robô com bonecos e massinhas que faziam paródias de séries, de desenhos e uma série de coisas, tá? É bem legal. Tá, então, ó, você vê que ele deu uma travadinha aqui e é bom a gente gravar ao vivo, né? Porque a gente faz o teste, funciona tudo e aí a gente vai pro, pro teste aqui ao vivo e você vê que deu ruim. Então eu vou até atualizar aqui, vamos ver aqui, ó. Se ele já mostra para mim os bonecos gerados, né? Ó, ele ainda tá executando o nosso bonequinho aqui em andamento, tá? Enquanto ele tá gerando o nosso boneco, eu vou pegar um outro para a gente avaliar e para a gente não perder tempo. Porque vocês viram aí que já deu uma escongonhada nessa versão aqui deste boneco. Quando a gente pega este gatinho, tá, gente? Este gatinho, ele foi uma versão também por prompt. E eu também pedi um gato robótico. Eu gosto dessas coisas, não sei porquê, mas eu gosto de testar no limite, tá? E o que é legal? Ele gera a imagem e assim como o Hone Tencent, ele tem essa capacidade de entender todos os lados e gerar a versão. Eles, né, quando a gente dá um zoom, você vê que o acabamento dá aquela perdidinha aqui, né, a textura daquela perdidinha. O Hone Tencent também dá essa perdidinha, mas quando a gente olha para um formato mais pra gente que é leigo, ele super funciona, né? Porque se a gente vai dar um zoom, se é um personagem que está no cenário e composto por vários cenários, acaba sendo um elemento que você não presta atenção, né? Porque ele está olhando aqui, ó, passa quase que despercebido alguns problemas, né? E aqui, quando você tem esse boneco, ele trouxe sem textura, a gente aplicou a textura, então ele muitas vezes ele acaba vindo assim, ó. E aí a gente pede para aplicar a textura e aí ele vem, tá? Aqui são modos de estrutura que você pode ver, né? Então tem o modo de estrutura de arame, o modo aqui mais sólido, você pode favoritar ele, compartilhar, baixar e o pulo do gato aqui que é um grande diferencial, que já é imprimir. Então quando você clica nele, você tem a opção de fazer versão de imã de geladeira, chaveiro, de tecla de computador e de modelo 3D. Tá? Alguns aqui dá para selecionar, outros não, porque estão esgotados, mas aí você clica, seleciona, compra e já vai receber na sua casa bonitinho, ele pronto, perfeito. Ponto importante, isso daqui só funciona nos Estados Unidos, tá? Então não vai funcionar aqui no Brasil. E isso é super importante você entender. Acredito até que você consiga receber este bonequinho aqui
aqui no Brasil, mas vai demorar muito e você tem outras opções interessantes. Então, para fazer essa versão é muito mais fácil você baixa a sua opção aqui de boneco, né? Escolhe qual é o formato que você quer, manda para uma gráfica de impressão 3D e você tem esse boneco de uma forma muito mais simples, orgânica e lidando com brasileiros que é mais fácil. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu trouxe para vocês aqui. O segundo ponto que a gente vai explorar de construir um boneco, vamos voltar aqui, né? Então, quer voltar para os ativos seu? Clica no triplo, tem os ativos, ele vai mostrar tudo que foi construído até o momento. Então, você está vendo que o nosso frango robô ainda está sendo processado ou deu um pau lá. Volte à página principal. Então, ele já deu um pau interessante aqui da ferramenta. Né? Então, vamos gerar aqui em 3D outro bonequinho. Isso que eu gosto, né? Que a gente testa aqui e a gente está vendo que os bonecos começam a dar problema aqui, né? Vamos para o Triplo Studio. Entra no Triplo Studio, gente. Vamos lá. Gerar modelo em 3D. Aê, carregou bonitinho. Ainda a gente viu que deu um problema aqui no carregamento de imagem, então ponto negativo para a ferramenta no teste ao vivo com vocês. No Rony One Tencent não aconteceu isso, tá, gente? Ó, então, e aí a gente vai gerar um 3D a partir de uma imagem. E a gente vai subir uma imagem. Eu já subi uma imagem aqui para teste, mas é muito legal a gente acabar subindo outra para ver até onde vai chegar. Vamos clicar nesse bonequinho aqui do Demon Slayer. Você já assistiu Demon Slayer? Gente, comenta aqui se já assistiu Demon Slayer. Eu quero saber também a sua opinião usando o triplo 3D. Ah lá, limite de tarefas recorrentes não pode ser gerado ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele ainda tá aqui nesse cara. Ó, eu não consigo nem acelerar para ele criar outro, porque ele está travando aqui nesta execução. Então eu fico perdido aqui, porque enquanto ele não terminar de executar este boneco, e deu pau, né? Então você está vendo que deu pau, eu não consigo gerar outra coisa por meio de imagem, né? Então a gente vê que está dando um probleminha. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra conta para fazer o teste com vocês, porque vocês merecem ver como que a gente vai entender e analisar o triplo aqui, tá? Então pronto, a gente volta aqui como um passe de mágica do poder de edição para não deixar você na mão e saber tudo que é possível construir. Gente, valoriza, vai, porque olha, gravar um vídeo, você testar antes e gravar no ao vivo para vocês e dar esses perrengues, cara, só aqui no IA Prime para mostrar o que vocês podem enfrentar, né? Porque se eu tô passando por isso, você também pode. Daí você vai falar, pô, o Bruno explicou direitinho, aqui tá dando pau, o que tá acontecendo? Tá acontecendo que talvez essa ferramenta não seja tão boa assim, pelo menos já perdeu alguns pontos nessa jornada, tá? Então, bora construir a imagem aqui por meio de uma imagem. Eu vou pegar o boneco aqui do Demon Slayer e vamos botar para rushar aqui, ó. Vamos gastar 15 créditos, você vê que eu fiz uma nova conta, 300 créditos aqui, vai agora para 275, porque vai renderizar este personagem, vai construir também a textura dele, tá? Ele começa aqui a testar. O que eu gosto de trazer para você enquanto ele está gerando, e eu gosto de trazer este tempo real para você ver que, né, porque às vezes a edição traz um engana muchacho, e eu não gosto de engana muchacho, a gente vai explorando, né? Aqui é a geração por meio de IAs, nós temos visão geral, né, que é um resumo do modelo rápido, que depois a gente vai clicar para você ver como é que é. Segmentação, que é separar as partes do robô, como ele está trazendo aí nesse exemplo, tá? A gente tem retopologia, que é a malha, deixar ela mais limpa, melhor, né? A textura, que a gente pode mudar a textura do boneco, então quando ele gerar esse 3D eu posso escolher metálico, plástico, de um outro jeito, como a gente quiser. Rigging, que é trazer um esqueleto para o nosso bonequinho para poder animar, e aqui é o ponto que eu acho que é o de melhor valor do Hone One, do Triple em comparação com o Hone One Tencent, tá? Porque ele tem opções melhoradas de bonequinho correndo. Porque se você vai no Hone One Tencent, o boneco vai acelerando a corrida. Aqui, o boneco corre na mesma intensidade. Então, são coisinhas que eu acho super interessante a gente desbravar. E estilizar, que você pode transformar esse boneco num boneco versão Lego e por aí vai, né? Aqui, ó, travou no 1%. Será que neste momento que eu estou testando é esse pau que está dando nos nossos bonecos? Muito bem, tá? Enquanto ele está gerando aqui, que eu já pedi para construir, vamos funcionar a coisa aqui, né, gente? A gente volta para nossa versão aqui que, ó, vocês viram que
travou. Ele está executando e não sai disso daqui, tá? Então, vou mostrar a versão de animação para vocês. Neste caso, no nosso robozinho, a gente pode clicar em rigging. A gente não vai conseguir aplicar um rigging nele, porque ele tem um limite de tarefas, tá? Então, sempre você só vai conseguir executar um por vez. Mas, para nossa sorte, eu já tinha colocado a animação em um outro boneco, mas é basicamente isso que vai acontecer, tá? A gente tem essa bonequinha aqui que eu subi e ela já tem, baseada nessa imagem, você até fala, nossa, Bruno, mas tá completamente diferente. Eu estilizei, tá? Eu cliquei em estilização aqui nela. E você tem uma versão muito legal dela, que é pra gente poder, quando vai em rigging, né? Ele já traz as animações e eu apliquei algumas animações. Quando você clica na animação, ele já gera o boneco animado, tá? Então você consegue ter uma visão melhor aqui desse personagem, né? Você pode fazer ele parar, você pode ajustar ele aqui dentro do cenário, né? Que você vai em visão geral aqui, para você poder mexer melhor nesse personagem, segmentação, né? Então você pode separar os membros do corpo, você pode melhorar a malha dela aqui, né? Então é só você ir subindo aqui o número de polígonos, ele consegue melhorar a malha e por aí vai, tá? Você pode escolher quantas animações você quiser e ela vai para dentro do boneco. Como, por exemplo, eu escolhi o pulando, né? Mas, ó, o pulando ficou bem tosquinho. Parece que ela tá fazendo outra coisa. Gente do céu. Né? Queremos comer, queremos comer, queremos, não parece? A bonequinha tá com fome, gente. Dá comida para ela, tá? Então, você vai só incluindo aqui o que você quer colocar pro boneco e sempre você é barrado pelo limite de tarefas, que é um por vez, tá? Se você vai no Hone1 Tencent, você consegue abrir várias abas e dar vários comandos ao mesmo tempo. Já é um grande diferencial, mas acaba perdendo pela quantidade de animações aqui, né? São muito parecidas com a Hone1 Tencent, tá, gente? Então, vamos ver se aqui, opa, se ele voltou aqui pro nosso boneco, ó, você vê que está acontecendo algum problema no servidor deles no momento que eu estou gravando esse vídeo. E só por isso, gente, já vale, ó, eu até gerei de novo, já vale um indicador de que talvez não seja a melhor ferramenta. Eu não vou ir muito além para vocês, porque eu já trouxe o veredito aqui, estou extremamente broxado com o que eu estou encontrando numa ferramenta que é paga, e sendo que o Hone1 Tencent é bem melhor, tá? Esse Hone1 Tencent tá aqui nos comentários e eu quero muito a sua opinião, se você usa, se você não usa, e eu tô ficando realmente decepcionado com um produto. Eu sempre falo isso, tá, gente? O pago tem que ser melhor que o grátis, porque o grátis, o produto é a gente. Então, nunca você tem que trazer uma experiência de um produto pago sendo pior do que um produto que é de graça. Se o produto é de graça e eu sei que eu sou o dinheiro da vez, né? O produto sou eu, cara, eu tô tendo uma experiência absurdamente negativa no Triplo, que é diferente do que eu tenho no Hone1 Tencent, e é uma ferramenta que eu uso para fazer games, é uma ferramenta que eu uso para mandar para impressoras 3D. Então fica aqui a dica para você, e eu quero muito a sua opinião, porque eu tô gravando esse vídeo e no exato momento desse vídeo a decepção reina plena. Você teve alguma experiência positiva? Não teve? Tá achando que vale a pena? Não vale? Isso prejudica inclusive o conteúdo desse canal. Então olha só como a gente tem uma troca decepcionante com este produto. Então, na minha versão, no meu veredito hoje na gravação desse vídeo, ele já não valia a pena antes, tá, gente? Eu já ia trazer para vocês que valia muito mais a pena continuar usando o Hone1 Tencent quando tudo funcionou perfeito. Mas a partir deste erro aqui e de eu não conseguir utilização da ferramenta com vocês, já demonstra que ele não passou, pelo menos no meu crivo, se eu tenho um produto grátis que atende essa expectativa, tá? Me diz a sua opinião, curte, comenta, compartilha, porque é sobre isso esse canal. Eu espero você no próximo vídeo, tá bom? Se cuida e tchau, tchau.